paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu quero aqui compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre, nesta série, o chamado de Jeremias, com uma mensagem voltada para líderes de crianças, pastores de crianças, ministros de criança. Então, você que é um pastor, líder, ministro de criança, vai ser muito abençoado com essa palavra, eu tenho certeza. Se você não é, mas tem alguém que você conhece, que trabalha com criança, você vai encaminhar para essa pessoa. E você que faz parte do nosso ministério infantil, você precisa ouvir estas palavras, essa série que vai ser compartilhada aqui com você, tá bom? O que eu quero aqui, primeiramente, nós vamos orar para começar, e eu quero falar para vocês que eu sei que nós temos uma vida muito corrida, muito agitada, que temos muitas tarefas e muitos afazeres, mas como pastores de criança, nossa prioridade precisa ser a palavra, se alimentar da palavra, viver a palavra e andar segundo a palavra. E por isso essa série é tão importante. Mas, pensando também, né, que nós precisamos adaptar o nosso tempo, a nossa rotina, eu vou tentar fazer uma série com vídeos curtos e nós vamos falar um pouquinho cada dia sobre esse tema que é o chamado de Jeremias, tá bom? Então, você pode colocar o vídeo e ir assistindo no seu tempo livre, você pode colocar o vídeo e ir ouvindo, né, enquanto você tá ali fazendo alguma coisa, mas é muito importante que você se atente a cada palavra, que você anote aquilo que for preciso, e se você puder, né, depois também assistir esse vídeo sentado com a tua Bíblia na mão, marcando ali o que é mais importante, as coisas que o Senhor falou no seu coração, e compartilhar isso com outras pessoas é muito importante, tá? Não sei se você sabe, mas é cientificamente comprovado que nós aprendemos muito mais quando nós estamos ensinando. Então, o ver é importante, o ouvir é importante, o escrever é importante. Sobre tudo aquilo que você vai ouvir aqui, você pode fazer todas essas práticas para você fixar no seu coração, tá? Mas se você puder também compartilhar, você vai estar aprendendo muito mais. E além disso, você vai estar também abençoando outras vidas, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, diante de Ti, eu me coloco, Pai, nesta noite para estar abençoando a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu apresento a Ti, Senhor, o nosso ministério infantil, apresento ao Senhor cada um dos ministros, dos líderes e pastores de criança. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, guarde a vida de cada um e venha falar por meio desta palavra com cada um deles, Pai. Eu me coloco à disposição, o Espírito Santo de Deus, para ser ferramenta, para ser usada pelo Senhor. Que seja o Senhor falando e ministrando, e não eu, Pai. Eu peço que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe e que o Senhor seja a provisão de cada uma dessas casas. Que este vídeo, que esta palavra alcance, Senhor, não, Pai, aqueles, Pai, simplesmente, Senhor, que vão estar aqui passando, mas alcance, Senhor, aqueles que o Senhor conduzir, aqueles a quem o Senhor direcionar, que seja para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, vamos começar lá para falar, né, do chamado de Jeremias, obviamente no capítulo 1 de Jeremias, a partir do versículo de número 5, eu fiz aqui algumas anotações para eu não me perder naquilo que eu quero falar para você, e vamos lá. Eu espero que a imagem fique boa, que o áudio fique bom, que fique tudo de acordo aqui para vocês, tá? Depois vocês me dão um feedback se ficou ok, tá bom? Então, vamos lá, Jeremias, capítulo 1, verso de número 5.
Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser um profeta às nações. Nós vamos refletir, vamos falar um pouquinho acerca desse versículo na reflexão de hoje, tá? Então aqui o Senhor fala com Jeremias e tá óbvio, né? Antes mesmo de você nascer, Jeremias, eu já te conhecia. Antes de você vir para essa atmosfera, né? Antes de você vir aqui para essa dimensão, eu já conhecia você. Eu já tinha conhecimento de quem você era. E antes mesmo de você nascer, eu te separei. Antes mesmo de você nascer, eu determinei algo sobre a sua vida, né? Eu chamei você para ser profeta às nações. O Senhor separou Jeremias para esse tempo, para ser profeta, e assim esta palavra também é sobre a nossa vida. Então, antes mesmo de nós nascermos, antes de sermos ali formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. E já tinha sobre nós uma palavra proferida e já tinha sobre nós um pensamento do Senhor acerca daquilo que Ele queria para nós, acerca daquilo que Ele queria para as nossas vidas, que Ele tinha preparado como propósito para nós, entende? E essa palavra de Jeremias é uma palavra muito conhecida, né? Muito, já se ouviu, já ouvi muito pregar sobre ela, você também já pode ter ouvido muito sobre ela. Mas nós precisamos parar e refletir esta palavra sobre a nossa vida, não de uma forma generalizada. Você precisa parar e pensar a respeito disso. E aqui, se nós trouxermos para o nosso contexto, é muito claro, o Senhor está dizendo que já antes de nós nascermos, Ele já tinha pensado nesse dia. Ele já tinha pensado nesse dia em que o seu coração ia arder, ia queimar, ia entender a importância da missão de pregar o Evangelho também para as crianças. Olha que tremendo que é isso. Então, cada um de nós somos chamados para um propósito nessa terra. Um propósito principal, né? E dentro desse propósito principal, no caminho para esse propósito, você vai passar por outros propósitos, você vai passar por ministérios, né? Como nós temos aqui dentro do nosso ministério, muitas pessoas que têm um propósito, que têm um chamado, que já entendeu aquele propósito, mas que também sentiu o seu coração queimar e também sentiu que é tempo de se dispor a estar pregando o evangelho para as crianças. Isso é tremendo. Eu aprendi com a nossa pastora isso. E é tremendo quando a gente entende isso. Nós temos um propósito principal, temos um chamado. Deixa eu só ajeitar aqui, porque a página da Bíblia está voando. Pronto. Nós temos um chamado, mas nós temos o chamado principal e temos outros chamados, outras áreas, outros ambientes, outros ministérios que o Senhor também vai nos usar, certo? E principalmente, como pastores de criança, normalmente isso vai acontecer. O Senhor vai nos forjar em várias áreas. O Senhor vai nos preparar em várias áreas, certo? Então, tenha isso em mente, tá? Tenha isso muito selado no seu coração. Ainda que hoje, né, o Ministério Infantil seja para você o início, não entenda que isso é algo aleatório. Se você também hoje não tem o Ministério Infantil como o início, mas você sentiu o seu coração arder nesse momento e está nele, mesmo sabendo que o Senhor também já te usa e já tem para você outras áreas, outros ministérios e te usa em outros dons também, entenda que isso não é algo aleatório. Eu preciso falar com você sobre isso hoje. O mundo fala sobre sorte, sobre aleatoriedade, sobre o acaso, né? Sobre a coincidência, mas nós, biblicamente falando, entendemos que a coincidência, né? Que o por acaso, que o mundo diz, não existe, tá bom? Então, eu até coloquei aqui, ó,
O por acaso e a coincidência, elas não existem, tá? Aonde, Jéssica, biblicamente falando, eu posso entender isso? Mateus 10:30. Mateus 10:30 vai dizer que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então, imagine você, um Deus que sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Olha, eu sou a pessoa que posso falar disso aqui com propriedade, porque tem muito cabelo aqui nessa cabeça, né? Quantos cabelos tem aqui nessa cabeça? O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem. Imagina um Deus que se preocupa com esses detalhes. Imagina se esse Deus é um Deus que faz alguma coisa por acaso. Imagina se esse Deus é um Deus que faz alguma coisa por coincidência. Não existe, tá bom? Então, dito isso, eu quero te dizer, se o seu coração queimou, se o seu coração queima, se neste tempo ou neste momento, você pode estar assistindo esse vídeo hoje, que é dia 16 de fevereiro, você pode estar assistindo esse vídeo daqui um mês, um ano, 15 dias, 2 dias, eu não sei. Mas se hoje o seu coração passou a queimar e entender e é importante pregar o evangelho para crianças e que você precisa estar dentro do ministério infantil para isso, ou se posicionar dentro do seu ministério para isso, isso não aconteceu por acaso. Isso não aconteceu por acaso. O Senhor está te chamando para esse tempo. Amém? Então, eu quero te dizer que você não foi movido pelo acaso. Tá? Por mais que de repente você fala, mas é porque tinha lá necessidade no ministério, eu precisei ir ajudar, e aí você chegou ali por esse motivo, entre aspas, mas na verdade era já Deus movendo, certo? Foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com muitas pessoas. Se você tem um testemunho a respeito disso, deixa escrito aqui para edificar outras pessoas. Eu cheguei no Ministério Infantil pela necessidade que estava tendo ali no momento. Eu não me via no Ministério Infantil, eu não me via como líder de crianças, pastoreando crianças, mas tinha essa necessidade. Meu filho estava no Ministério Infantil, meu filho tinha essa necessidade de ter um lugar para que pregasse a palavra de Deus de forma genuína, e ali o Senhor foi movendo, foi acontecendo, e o meu coração passou a queimar por essa verdade. Tem um bichinho aqui. O meu coração passou a queimar por essa necessidade, por essa verdade, por conta da necessidade que havia. Mas era o Senhor movendo. O Senhor tem a forma exata de trabalhar com a gente. Ele tem a forma exata de trabalhar com a gente. E assim como ele teve comigo, ele vai ter com você também. Então, analise isso dentro da realidade que você está vivendo hoje e entenda que não é por acaso que você chegou nesse vídeo, que não é por acaso que você chegou nesse ministério. Você está aqui por um propósito do Senhor. Aí você vai dizer assim, ok, eu entendi. Eu não tô aqui por acaso, tá bom? Ok, eu entendi que nem os cabelos que tem na minha cabeça é por acaso, que cada fiozinho que tem aqui o Senhor sabe, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor permita. Mas e agora? O que eu faço? E aí nós vamos começar a falar aqui dentro do chamado de Jeremias, o que o Senhor vai fazer para nós e conosco, né, para que esse chamado se cumpra. Eu até anotei aqui algumas coisas e eu quero dar um spoiler para você. Você vai precisar vencer o medo, você vai precisar se posicionar, você vai precisar não se comparar, amém? E aqui você vai precisar entender que a fonte é o Senhor, que Deus é quem está te ungindo. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui nos próximos vídeos. Nós vamos falar sobre as estratégias do inimigo contra o seu chamado, contra a sua vida, tá bom? Principalmente se você tem mais se aprofundado, né, ainda mais no servir as crianças, tem grandes chances de você estar passando por muitas lutas e também por muitos ataques espirituais, porque isso, gente, servir no Ministério Infantil, servir em todos os ministérios, mas servir no Ministério Infantil é extremamente espiritual, porque o inimigo, ele entende o quanto é forte o coração de uma criança que conhece ao Senhor desde pequeno e entende a verdade do Evangelho e é ministrado nisso. Então há muitos ataques
contra, muitos ataques na mente, muitos ataques contra a nossa vida, de forma natural, também de forma espiritual, e você precisa se blindar contra isso, amém? Então, eu quero dizer para você aqui, nesse primeiro vídeo, nessa introdução ao chamado de Jeremias, e aí eu quero que você fale assim, ó, ao meu chamado, né? Então, o chamado de Jéssica, e você vai dizer o chamado e vai falar o seu nome. Você não foi chamado por acaso, tá? Escreva isso, internalize isso, profira, fale isso com a sua boca para que você possa entender isso e para que você possa viver essa verdade. Você não foi chamada por acaso. Você foi gerado pelo Senhor e antes mesmo de sair do ventre da sua mãe, Ele já tinha isso preparado para sua vida. Certo? E você que entende a importância de pregar para as crianças, você precisa também entender que o que Deus te pediu para fazer é só você que vai fazer. Do jeitinho que Ele te pediu para fazer, ninguém mais vai fazer. Eu quero te dizer com convicção, eu quero te dizer com toda a certeza, eu quero te dizer olhando nos teus olhos para que você entenda isso, tá? Existe uma criança, existe uma alma e existe uma família que estava esperando esse dia. O dia em que você se posicionou, o dia em que você entendeu que o Senhor te chamou, o dia que você entendeu que não é por acaso que você está aqui e que você entendeu que você foi chamado para pregar o Evangelho, não só para entrar numa sala e para distrair as crianças, certo? O ministério infantil não é um ministério que vem para distrair as crianças. O ministério infantil é um lugar aonde as crianças vão para serem ministradas na palavra, certo? Então, se algum dia alguém te perguntou, você não soube responder, ou se você não tinha essa resposta até agora, né? Eu quero te falar isso aqui, essa verdade, e você vai ter essa resposta na ponta da sua língua. Qual é a maior missão do Ministério Infantil hoje nas igrejas? Claro, cada ministério tem a sua visão, tem a sua missão. Nós temos o nosso, no seu Ministério Infantil. Se você não é do nosso ministério, você vai ter o seu. Mas qual é a maior missão do Ministério Infantil na igreja? Apresentar o Evangelho à criança. Levar essas crianças até Jesus. Apresentar Jesus para elas. Falar o plano da salvação. Para que essa criança aceite Jesus como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador, para que ela seja salva. E uma vez salva, você vai pregar o Evangelho, você vai estar ali caminhando com essa criança, ensinando ela no caminho, lembra de Provérbios? E aí sim, uma vez que ela foi, pescada, ela se transformou ali em ovelha, ok? E aí agora nós vamos preparar essa criança para enviar essa criança, certo? Então sim, nós somos pastores, mas também somos pescadores. Pescamos ali as crianças, porque nós precisamos primeiro pescar aquela criança. Ela entendeu o Evangelho, aí nós vamos pregar o Evangelho para ela, ela aceitou Jesus, ela se tornou ali do rebanho do Senhor. E aí nós vamos preparar ela ali dentro do aprisco, dentro do rebanho, que nós vamos falar disso mais pra frente. Nós vamos preparar essa criança, ensinar o Evangelho a essa criança, Bíblia educar essa criança e enviar essa criança. Amém? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo introdutório, né? Eu acho que tá aí com uns 15, 20 minutinhos, mas eu quero abençoar a sua vida, pedir pra você assistir esse vídeo de novo, anotar aquilo que foi importante, compartilhar e deixar escrito aqui pra mim o que mais te tocou, o que mais te marcou, compartilhar com outras pessoas do Ministério Infantil. Eu quero abençoar a sua vida, dizer que Deus continue te usando grandiosamente e que o Senhor te colocou, te levantou para esse tempo e não foi por acaso. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.